Pessoal, depois da invasão ariana, o que acontece muito é a mudança da cultura. 1200 anos depois, olha, não é pouco tempo, hein? 1200 anos depois, nosso país tem 1500 anos. Então, só para você entender como a história mudou e muito. 1200 anos depois surge um homem muito inteligente, que era médico, era historiador, filósofo, etc. Naquela época, alguns homens eram assim, acumulavam vários títulos. E este homem, ele era um brahmane, era ariano, ora, do outro lado, porém, uma pessoa muito versada, estudada, ele também era um praticante de yoga. E ele resolve escrever sutras. Sutras significa o resumo de um pensamento em uma frase, por exemplo. Nós temos muitos sutras, mais para entender a nossa cultura, por exemplo, na Bíblia. Né? Quando você pega o livro de Provérbios, por exemplo, de Eclesiastes, você vai ver que aquilo ali são sutras, ou seja, é um pensamento, uma ideia que é resumida numa frase só, ou, como o termo da Bíblia diz, um versículo. Então, esse homem que se chama Patanjali, ele é um ariano, um brahmane, né, uma pessoa super versada, mas que praticava yoga. Então, ele pega e cria sutras e explica o que é o yoga, só que não esqueça, o yoga que ele praticava e também o yoga na visão cultural dele, que era um brahmane e era ariano. Ora, seria a mesma coisa que eu pedisse para um português ou um brasileiro hoje, por exemplo, um brasileiro que tem uma descendência de toda essa miscelânea que acontece no nosso país, e ele pega e começa a explicar o que é, por exemplo, a pagelância. O que é a pagelância? É a medicina, né, dos pajés, por exemplo, que eram os médicos dos índios. Então, aliás, são os médicos dos índios. É a mesma coisa que pedir para mim, que sou brasileiro, que sou uma mistura de várias raças, que estou há 1500 anos depois de tudo que aconteceu, e eu agora fazer um tratado, né, escrever tudo certinho sobre o que é pagelância. Ora, eu vou colocar muitos dados históricos, vou colocar alguns conhecimentos, contato com pessoas, com índios que eu tive e tal, mas vou colocar muito da minha impressão, da minha cultura, do meu linguajar, do meu vocabulário. Então aí já há uma deturpação. Patanjali fez exatamente isso. Ele preservou o yoga, nós devemos muito a Patanjali. Escreveu os sutras para explicar, para ficar para a posteridade o que é o yoga. Porém, com uma visão ariana. E é por isso que o yoga, chamado yoga de Patanjali, vai influenciar muito o que é o yoga atual hoje. Então, o yoga de Patanjali já entra numa fase diferente, a fase clássica. Se é clássico, é sinal que existe o pré-clássico. Nada nasce clássico, ok? Não existe música clássica que começou com música clássica, não. Se existe música clássica, teve antes música primitiva. Se existe dança clássica, existiu, né, dança tribal e assim por diante. Então, a mesma coisa o yoga. Existe o período pré-clássico, que foi esse período dos Drávidas, Shiva. Depois o período clássico com Patanjali, que resolve salvar o yoga, né, deixando seus sutras, e só que nos passa uma visão de yoga segundo os seus olhos culturais. Ok, gente?